Olá, muito bem-vindos ao podcast Opinião do Especialista. Eu sou a doutora Carolina Rezende, estou aqui com a doutora Juliana Treviso e hoje vamos conversar sobre o tema esteroscopia ambulatorial, como lidar com situações desafiadoras, dor, retirada de peças grandes e múltiplas biópsias. Eu sou a Juliana Treviso, fiz o meu fellow de cirurgia ginecológica minimamente invasiva e robótica pelo Einstein. Fazendo um pouquinho sobre a introdução da esteroscopia, hoje ela é ambulatorial. Então, ela é um procedimento que pode ser feito sem analgesia, sem sedação, né, e utilizando analgésicos orais ou mesmo lidocaína, e ela tem a facilidade de ser rápida, né, então é um procedimento que a paciente não precisa internar e consegue voltar mais rápido para suas atividades e, ao mesmo tempo, ter um diagnóstico mais rápido também. Ela possibilita pequenos procedimentos, como biópsia, lise de sinéquias. Então, ela tem ocupado um espaço importante, dentro do mundo da esteroscopia. Ô, Ju, você quer falar um pouquinho sobre a dor na esteroscopia? Reflexo vagal, em que momentos que a paciente pode sentir mais dor, que a gente tem que ter mais cuidado? Sim, sim. Acho que a gente podia também começar falando que assim, a dor é um dos principais motivos da gente interromper esse procedimento, né? Então, acho que vale a pena a gente gastar um tempinho conversando, né? Primeiro, né, a dor, ela aumenta muito com a ansiedade dessa paciente, né? Então, em primeiro lugar, acho que é muito importante a gente conversar com essa paciente e explicar como vai ser esse procedimento, momentos que ela pode sentir ali uma piora, né, da dor. Durante o exame, a gente procurar e sempre conversando com ela e falar que em tal momento pode sentir uma sensação diferente, uma sensação mais dolorosa, ter essa via de mão dupla, né, com a paciente, ela falar pra gente no momento de parar ou não, pra gente não ter desfechos assim que a gente não gostaria, como, por exemplo, a vasovagal, né, que você comentou. Então, momentos que a gente pode ter essa vasovagal, principalmente ali quando a gente adentra o canalzinho, né, do canalzinho endocervical, que é o canal do útero, né? E, por exemplo, se a gente tem um orifício interno muito estenosado, né, por exemplo, e aí a gente às vezes acaba forçando um pouco a entrada, né? Então, nesse primeiro momento é importante a gente conversar com ela. Às vezes a gente tem algumas técnicas, né, para a gente melhorar esse quadro. Então, às vezes ir com uma tesourinha e tentar abrir um pouquinho aquele espaço e aí a gente poder passar. Coisas que também ajudam muito, né? Fazer uma analgesia prévia nessa paciente, orientar, às vezes, ela tomar uma medicação antes, às vezes. Por alguns estudos também tem a possibilidade de fazer a introdução de lidocaína, né, no canal endocervical, né? Tem outras coisas. A gente pode ter coisas tanto farmacológicas como não farmacológicas, né, que ajudam nesse momento, né? Então, a conversa é muito importante, a música, a luz, às vezes o uso de um soro aquecido, né? E também tem as questões mais farmacológicas, por exemplo, o uso de anti-inflamatório ou alguma outra medicação que a paciente já tenha costume. Perfeito, Ju, falou tudo. O acolhimento da paciente é fundamental, né? Ela Total. se sentir segura até para interromper o procedimento quando ela quiser. Então, no Vila, a gente faz muito isso, conversar antes com a paciente, explicar como é que é o procedimento, até usar soro morno também para Sim, diminuir uma coisa que a gente faz lá. a dor, pode colocar música. Então, primeiramente é isso, realmente usar estratégias, porque a paciente ela já chega ansiosa, né? Às vezes ela Sim. pesquisa na internet ou ouve relatos de pessoas que tiveram uma experiência ruim na esteroscopia É, ambulatorial, e isso não precisa ser uma verdade. É é, sim possível a gente fazer um procedimento que não cause um grande desconforto na paciente. É um procedimento médico, claro, mas esse desconforto ele pode ser atenuado. porque querendo ou não, é um cenário desconhecido para a maior parte das pacientes, né? Então, você dá informação para elas,
conversar como vai ser já é uma coisa que diminui a ansiedade dela e às vezes até aumenta a tolerabilidade ali no exame, né? Porque ela meio que já vai entendendo o que vai acontecer. Exato. E então o acolhimento e o próximo passo é a técnica, né? Então, Exato. é o que a Ju falou, a passagem pelo orifício interno do colo do útero e a distensão rápida da parede uterina é que pode causar dor. Então, até o esteroscópio, ele tem um formato anatômico oval, justamente para, na passagem desse orifício interno, ele se adaptar de uma forma que cause menos atrito, né, que dilate menos e a paciente sinta menos. E também a gente evita encostar, ou pelo menos pressionar o Assim, miométrio para não causar dor e, ao mesmo tempo, controlar a pressão do soro. Uma pressão muito alta também pode ser uma causa de dor. eu acho que coisas que foram avançando e melhorando, né, esse exame é exatamente isso, tanto a melhora da técnica, né, pelas pessoas que têm feito, também quanto a melhora do material em si, né. Exatamente. E tem, a Ju já fez um resumo ótimo, os fatores de risco, né? Então, tem um perfil de paciente que a gente tem que ter atenção também, que pode estar mais suscetível a ter mais dor, né? Então, aquelas pacientes que nunca engravidaram, pacientes na pós-menopausa que têm uma atrofia do colo, aquelas que já fizeram algum procedimento no colo que pode ter uma estenose, Sim, casos de senéquia, algum paciente que já fez um exame prévio, ela já vai chegar mais doloroso, né? Ela já pode chegar mais ansiosa mais também, tensa, mais exatamente. tensa. Então, tudo isso pode influenciar. Então, as dicas práticas para a dor, eu acho que é o acolhimento, o material e a técnica, né? De tanto na passagem do orifício interno, deixar o esteroscópio na horizontal, né, a camisa, Aham. e não bater no fundo. E aí o outro ponto, Ju, retirada de peças grandes. Como é que você. O que que é uma peça grande? É bem relativo, né, também, porque depende, é exatamente o que você falou, é muito do perfil da paciente. Uma paciente que já teve parto normal, por exemplo, talvez já tenha esse canal um pouquinho mais dilatado, em contraposição à paciente que está naquela pós-menopausa, que já tem toda aquela atrofia. Às vezes, um pólipo que sairia tranquilo para uma paciente, né, que tem esse canal mais dilatado, né, como uma paciente já teve uma multípara, talvez para aquela paciente já está na pós-menopausa não é a mesma coisa, entendeu? Então é muito relativo, é do perfil dessa paciente, né. Exatamente. E o pólipo, por exemplo, ele pode ser pediculado como ele pode ser séssile. Às vezes É, ele é pediculado e é comprido. Então, é um exato. pólipo que você consegue tirar mais facilmente. Se usa mais ou menos como padrão, acima de 1,5 centímetro seria Sim, mais difícil, mas depende muito realmente do formato anatômico e, como a Ju falou, do perfil da paciente, do colo. Outros casos também, existem miomas pequenos, né? Que eu acho, pensando que seria uma peça grande, então miomas é, tipo zero e pequenos que são possíveis de serem retirados por esteroscopia ambulatorial, e também resíduos ovulares, né? Eu acho que também são casos que eu acho que poderiam ter mais dificuldade na retirada de peça. sim, E tem algumas estratégias que a gente pode usar para a retirada dessas peças, né? Então, fragmentar a peça, né, com pinça de biópsia, você pode fragmentar ela em partes menores. Usar pinças especiais, então tem uma pinça tipo Posi, né, que ela é. tem O aquele tentáculo, dentinho que né. Uhum. exato, que você consegue tracionar melhor, principalmente em casos de mioma. Lavar bastante com soro, né, no caso principalmente quando você não tem muita visibilidade, às vezes em restos ovulares também. E eu acho que é importante saber também sempre quando que é o momento de parar, né? Então você Exato. pode, então lembrando sempre se a paciente está com uma dor intensa ou dificilmente a gente vai ter no ambulatorial, mas se você está com sangramento excessivo, você tem que saber qual é o momento de parar. É, daí mais uma vez a importância da conversa, né. A gente conversando com a paciente, perguntando se tá tudo bem, ela também dando
essa devolutiva aí pra gente, né. É. E lembrar que tem, as novas tecnologias, né, então tem Sim, o morcelador também, que é pouco usado ainda aqui no Brasil, mas que é uma opção, é. né, para principalmente que pode ser usada ambulatorialmente. Sim, com certeza. Sobre as biópsias, Ju, a pergunta inicial era quando realizar múltiplas biópsias, mas eu acho que primeiro falar quando que a gente precisa realizar a biópsia, né? Então, a gente acaba optando por fazer essas múltiplas biópsias, né, por exemplo, em casos de paciente que a gente entra e vê lesões que, né, chamam a atenção para suspeita de malignidade, né, suspeita de neoplasia, a gente acaba fazendo várias pequenas biópsias daquela lesão para a gente ter uma amostragem um pouco maior, né, então, às vezes, se você faz uma única biópsia nessa lesão, você não pega uma área específica para fazer esse diagnóstico, então quando for assim, é importante a gente pensar em fazer múltiplas biópsias dessa lesão para a gente conseguir ter uma maior acurácia, né, no que a gente está fazendo. Também em casos de imagem do endométrio heterogêneo, lá no ultrassom, acho que é interessante. E também em casos de paciente que tem o espessamento endometrial e tem fatores de riscos, né, aumentado para a gente pensar, por exemplo, num câncer de endométrio, né. Então, às vezes, a gente até entra ali e não encontra nada de grande importância, mas a paciente tem fatores de risco, né, para a gente pensar que ela pode vir a desenvolver o câncer de endométrio e ela tem esse espessamento na imagem, né, então também é outro cenário interessante para a gente optar por múltiplas biópsias. É isso. Então, os principais fatores de risco, né, pacientes com síndrome metabólica, obesidade, Sim, com síndrome de Lynch, pacientes na menopausa com sangramento. Então, isso. são casos em que e espessamento no ultrassom, que não que varia muito, né, hoje a gente não esse É, valor depende um pouco do protocolo, mas são casos que precisam ser feitas biópsias, principalmente quando você tem uma suspeita no próprio exame visual. Se você visualizou e suspeitou de uma hiperplasia ou de uma neoplasia, é importante realmente tentar conseguir a biópsia naquele momento, né, e não postergar, encaminhar para uma cirúrgica, que é um tempo que pode demorar mais é, para fila de espera, enfim, avaliação com anestesista. Então é importante realmente buscar fazer essa biópsia ambulatorial e com uma quantidade de tecido adequada, né, porque a pinça do esteroscópio ela é bem pequena, então sim. a técnica é importante você ir com ela aberta e arrastar para frente, fechar e depois arrastar para frente, para Hã, você conseguir o material. hã. E às vezes e muitas vezes você precisará sim fazer mais de uma biópsia, às vezes em várias paredes, para conseguir uma quantidade adequada. É. Pensando também naquelas áreas, né, que a gente olha e fala: "Nossa, isso aqui parece mais suspeito", né. A gente geralmente encontra uma vascularização mais atípica, né, às vezes mais exacerbada ou um espessamento um pouco irregular, às vezes uma área ali de uma coloração alterada, né, então, esses aí são outros motivos que também valem a pena a gente fazer várias biópsias, né, daquele local. Perfeito. Lembrando, né, sempre então, no caso do limite da paciente e a possibilidade, quando a esteroscopia sem analgesia é limitada por isso, encaminhar para a esteroscopia cirúrgica, que pode ser ambulatorial com sedação, ou mesmo com uso de ressectoscópio. Que a gente não tinha comentado antes, né, mas que favorece muito aqueles casos, de estenose do colo do útero, das pacientes menopausada, é o uso prévio de estrogênio vaginal por pelo menos 2 semanas, tem alguns protocolos que usam 2, outros 3. No Vila mesmo, a gente tem vários casos bem-sucedidos, porque como as pacientes, elas já vêm encaminhadas direto para a estereoscopia, a gente não consegue fazer um preparo prévio, que talvez o ideal fosse até que para todas, pelo menos alguns casos selecionados, elas já viessem com esse preparo com estrogênio, mas a gente não consegue fazer isso. Então, às vezes, não consegue fazer o procedimento por uma estenose,
A paciente vai para casa, usa o estrogênio vaginal por 2 a 3 semanas e volta de novo para o ambulatório. E aí o procedimento é super bem sucedido, né? Então, na menopausa, facilita muito o uso de estrogênio. Tem outros métodos também que podem ser usados, né? Misoprostol, É, mas aí o uso somente é hospitalar, então fica um pouco mais difícil. Mas o estrogênio a gente tem tido bastante sucesso. sim. Outras técnicas que a gente pode usar, né, no caso de peças grandes, né, às vezes pela pinça, né, da esteroscopia ser menor, às vezes mais frágil, ela não consegue, né, fazer a retirada dessas peças maiores. Então, em alguns momentos, para a gente tentar, né, resolver a vida da paciente ali naquele momento, a gente pode interromper a questão do exame da esteroscopia, a gente pode passar um espéculo e tentar, fazer a passagem de pinças acessórias, né, na tentativa de buscar aquela peça lá dentro do útero. Então, às vezes, se a gente tiver a possibilidade de usar uma cureta, né, bem pequenininha, que passa ali no canal, óbvio, sempre respeitando a tolerância da paciente, às vezes também é uma situação que funciona. Outra coisa que a gente às vezes acaba fazendo lá no Vila, a gente consegue tirar a peça, né, a gente destaca essa peça ali da parede, mas em casos que a gente não consegue fazer a retirada total da peça, que às vezes a gente tira de forma parcial, a gente pode remarcar essa paciente, né, a gente tem, esse fluxo lá no Vila, para essa paciente voltar e a gente olhar aquela peça no segundo tempo, né. A gente dá um tempo dessa peça que agora já não está mais recebendo a nutrição, né, então ela acaba atrofiando, acaba perdendo um pouco daquele tamanho, e aí no segundo tempo, às vezes, fica um pouco mais fácil da gente retirar aquela peça, que ela diminui o diâmetro, né. Perfeito. Foi até bom você ter falado, Ju. A Ju falou do espéculo, eu lembrei que a gente acabou pulando. Deve ter gente que está assistindo que, talvez, não sei se todo mundo já viu fazendo uma esteroscopia ambulatorial, mas normalmente a gente não usa o espéculo, É, né? Então a técnica hoje é de vaginoscopia. A gente exato. introduz o espéculo na vagina. Primeiro você circunda o colo, avalia o fundo de saco vaginal e as paredes vaginais. E aí a gente recua o estereoscópio e acha a parte mais plana, né, o côncavo do colo, e aí dali você sobe e acha o orifício externo do colo uterino. Então, com isso, você diminui o desconforto da paciente de passar um espéculo e também do pinçamento do lábio É. anterior do colo, né, que a gente faz com frequência na esteroscopia com sedação e na cirúrgica, porque isso favorece na retificação uterina, mas na ambulatorial não, né? Então, isso também é mais um passo que a gente usa diminuindo o desconforto e a dor da paciente. E claro, como a Ju falou, eventualmente, para uma avaliação, é necessária a passagem de espéculo, mas de forma geral a gente não usa o espéculo na esteroscopia ambulatorial. Boa, isso mesmo. Ju, o que que você considera um sucesso na esteroscopia ambulatorial? Olha, eu acho que pensando assim, do começo ao fim, né. Então, do começo ao acolhimento daquela paciente, a gente criar esse vínculo com ela, porque já no começo, a gente tendo esse acolhimento, essa troca de informação, a gente já consegue fazer com que o exame seja um pouquinho diferente, né. Então, começa lá do começo, quando a gente conhece a paciente, conversa com ela. Então, do acolhimento e da conversa, né, fornecendo informação para ela. E aí, por fim, o procedimento em si, né, quando a gente consegue resolver o que é proposto pelo exame naquela paciente, né. Então, se for uma biópsia, se for retirada de um pólipo, de um mioma, né, e que a pessoa consiga fazer o exame com a maior tolerância de dor possível, né, e consegue ir embora para casa com o problema dela resolvido. É isso. Eu acho que é uma facilidade, né, e uma redução de custo. Então, tanto para a paciente que vai ter menos, se ela trabalha, não vai perder tanto trabalho, ela consegue até, se quiser, voltar a trabalhar no mesmo dia, não precisa internar, também não vai ter o custo de uma sala cirúrgica, de uma equipe de anestesia. Exato. E a esteroscopia ambulatorial permite você fazer um diagnóstico preciso, né? Então, com as biópsias dirigidas, você consegue ter uma avaliação
visual e ter o anátomo patológico num procedimento que é tolerável e seguro É, e minimamente invasivo, né? e minimamente invasivo. É importante reconhecer os limites, né? Que eu acho que o principal limite é a dor. Então, Sim, que nem a Ju falou, ter esse acolhimento, o paciente se sentir segura para interromper quando quiser, com a possibilidade de ser encaminhado, ou em alguns casos, se ela estiver em jejum, até fazer a sedação no mesmo momento. Eu acho que é importante ter uma equipe bem treinada, né? Ter faz um toda a ambiente diferença. calmo, uma Aham, estrutura organizada. Tudo isso vai favorecer ao sucesso do procedimento. exato. Ju, muito obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar conhecimento conosco. Eu gostaria de deixar considerações finais. Então, sobre a esteroscopia, é um procedimento que, quando realizado com a técnica correta, com o material correto e num ambiente adequado, pode-se minimizar muito a dor, ou quase mesmo é um procedimento sem dor, mesmo que sem analgesia. Nos casos mais desafiadores, é necessário uma avaliação prévia da paciente, com a história, a anamnese, o exame físico necessário, selecionar bem essa paciente que será submetida ao procedimento, utilizar a técnica correta e, em questão de peças grandes, pensar na fragmentação com tesoura, no uso de pinças como o jacaré, o posi, para retirada dessas peças. E, por fim, naqueles casos em que você precisa fazer múltiplas biópsias, ter uma avaliação completa dessa cavidade e escolher e direcionar o melhor lugar para realizar essa biópsia. E por aqui encerramos mais um podcast Opinião do Especialista. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital, acesse academiadigital.einstein.br. E até o próximo episódio.